Salve, salve nação! Temos aqui um corte do canal ESPN Brasil para falarmos de Mengão. Flamengo na tela, Flamengo que encara amanhã o Cuiabá. É isso aí, galera. Vamos ver aqui então esta reportagem, as análises e os comentários pré-jogo. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no vosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo. As imagens são do grupo Disney, canal ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Para o Flamengo, joga amanhã contra o Cuiabá, e aí sem o Gabigol que ficou sozinho no Rio de Janeiro. É isso, não é, Cícero? É verdade, Bruno. O Gabigol continua afastado pela direção rubro-negra, não foi relacionado e não está viajando para Cuiabá para esse jogo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 7 da noite, na Arena Pantanal, o Flamengo é o quarto colocado, está no G4 com 59 pontos ganhos. Tudo isso, desse afastamento, ainda por conta dos incidentes logo após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Gabigol, ele acabou dizendo que estava fora do Flamengo no ano que vem. E aí foi afastado, não jogou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, foi o primeiro jogo de afastamento e agora este segundo jogo. Havia uma expectativa, já que ele está treinando normalmente com os companheiros no CT Ninho do Urubu, de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá, mas isso acabou não acontecendo, né? Então, a informação que a gente tem é que já houve uma aproximação no sábado, uma conversa de cerca de 30 minutos lá no CT entre o Gabigol e o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já está reintegrado, mas a tendência é que ele deva voltar só na 35ª rodada. O outro jogo do Flamengo, que será contra o Fortaleza, no estádio Castelão, em Fortaleza, terça-feira, dia 26 de novembro. Sem o Gabigol, sem o Plata, que está jogando pela seleção do Equador, estará jogando esta noite, e sem o Bruno Henrique, que está suspenso, o Flamengo está tentando um efeito, já pediu um efeito suspensivo no STJD, ele acabou pegando 2 jogos de suspensão, tem que cumprir o segundo nesse jogo contra o Cuiabá. Aí o Flamengo teria para comando do ataque 2 opções. O Lohan, garoto muito bom, mas que não vem jogando ultimamente com frequência, e o Felipe Tereza, que é um garoto também promissor da base. O Flamengo deve ter o desfalque aí de 4 jogadores, desfalques de 4 jogadores que estão nessa data FIFA jogando por suas seleções. Na seleção do Brasil contra o Uruguai em Salvador, o Gerson, meia, e o Léo Ortiz, zagueiro. O Gonzalo Plata, como falei, na seleção do Equador contra a Colômbia em Barranquilha, e o Varela, lateral direito do Uruguai, que estará ali relacionado, talvez no banco ou de saída contra o Brasil. Vamos aguardar então, situação complicada essa do Gabigol. Será que ele vai voltar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Fica essa pergunta no ar. Voltamos aos estúdios. Pois é, né, Cícero? Você já volta pra gente falar do Botafogo, mas é isso, né? Jogando ou não jogando, ele é sempre assunto. E aí, Dom, que é a melhor escolha que o Flamengo fez? Eu lamento. O que você acha? Eu lamento profundamente, né? Porque é o fim de uma passagem de um dos grandes ídolos de um grande time dos últimos anos no futebol brasileiro. Não só pelos títulos conquistados, mas pela relação com o torcedor. E acabar dessa forma, ainda mais pelos dois lados, eu digo. Assim, acho que a condução da diretoria nessa reta final não foi das melhores, assim como as próprias atitudes do Gabigol, acho que são criticáveis. Então, assim, eu lamento pelos dois lados, até porque quem acaba sentindo mais é o torcedor. Sim. Ainda que a última imagem é o título da Copa do Brasil, com os 2 gols do jogo de ida, mas era algo que eu acho que poderia ser contornado de uma forma muito melhor. O que você acha, Marra? Porque agora, cada jogo, a gente vai ficar... E aí, o Gabigol vai ser... está relacionado, não está? O que vai fazer o Felipe Luiz? Eu acho que esse livro estava fechado e ele está aberto de novo. Eu acho que do jeito que foram as coisas na Arena MRV, parecia que ali, fechou o livro, nada mais. Só que como é um processo eleitoral, como até ontem a ESPN mostrou o debate, como o Gabigol é muito grande, como o Gabigol ele se manifesta e ele é bom se manifestando também, eu acho que ainda a coisa está meio assim, vamos esperar os próximos passos, mas eu não vejo que está acabado. Tem uma reaproximação, o clube, ele, eu acho que o Gabigol pode ainda fazer alguma coisa esse ano. Ainda nesse ano? Eu acho que sim. Eu não sei. sei. Eu vejo em jogos em casa. Eu acho que já seria melhor fechar esse livro de uma vez, vocês não acham? Mas já estava fechado. Então, por que foi reabrir?
Eu acho que nesse sentido talvez tenha faltado para a direção do Flamengo tomar essa atitude logo. Claro que tem esse processo eleitoral e essa não é uma escolha fácil, não é? Para lá de difícil. Mas eu não concordo muito com essa história de que, não, foi mal conduzido das suas partes. A história ela só se complicou por causa do Gabigol. Se o Gabigol tivesse mantido o profissionalismo dele, como outros jogadores dessa direção mantiveram esse profissionalismo ali, né, feito, ele sairia como ídolo. O Felipe Luiz não tá aí como ídolo? O Arrascaeta não tá aí como ídolo? O Bruno Henrique não tá aí como ídolo? O Diego Ribas não se aposentou como ídolo? Por que com o Gabigol foi diferente? Foi por culpa dele. Concordo. O que eu sinto falta mais de um posicionamento mais claro em relação à diretoria depois do momento. O Felipe Luiz falou de um possível atrito que teve, e aí ele falou, olha, é uma decisão da diretoria. É verdade. Então acho que faltou uma clareza maior da diretoria nesse posicionamento. Então é isso que eu questiono em relação à condução deles, mas que de fato o Gabigol deixou a desejar nas atitudes, inclusive lá na própria final da Copa do Brasil, mas ao longo de toda a temporada. E isso acho que é inquestionável. Em algum momento no campo também, né? Que ele também ficou um tempão sem jogar bem. É claro que é muito difícil você tomar uma atitude dessa com um cara do tamanho do Gabigol. Concordo. Mas é isso, né, Marra? São 2 anos de um desempenho ruim em campo e de desrespeito ao clube, ao Flamengo, à torcida do Flamengo. Não, e na parte administrativa, na relação de vínculo de emprego... Exato. O Flamengo pagou tudo, né? O Flamengo estava sempre fazendo a parte dele. Eu concordo que, assim... É que tem mais coisas dentro da relação, né? A vida, muitas vezes, é um teste de limite, né? Sim. E o Gabigol foi testando limite e o Flamengo não foi colocando limite durante muito tempo. E aí, assim, as coisas estavam dando certo. Até que vem o Pedro arrebentando, o Gabigol perde espaço e não foi dado limite ainda. Então, assim, no teste de limite, ele já era grande, gigante, ele mostrou fragilidades também da direção. Você vê, esse limite, por exemplo, ele foi testado no Palmeiras por um cara do mesmo tamanho, que é o Dudu. E o Dudu nunca desrespeitou publicamente a direção do Palmeiras como o Gabigol fez com a direção do Flamengo. Mas ao deixar em dúvida o seu futuro no clube, o que o presidente do Palmeiras fez? Tchau, pode ir embora. Sim. E ali a hierarquia foi respeitada. Porque o que o Dudu precisou fazer? Voltou quietinho. Tá lá, né, se entendeu com a comissão técnica, se entendeu com a direção e pode ainda ser muito importante pro clube. Sim, Essa hierarquia que a gente viu no Palmeiras, no Flamengo a gente não viu. Né? Sim. Nem do jogador respeitar, nem da direção do clube saber se impor. E quem mais testou isso foi o Gabigol. Foi o Gabigol. A gente não deve saber de muita coisa, né? A gente não sabe de muita coisa. Sabe de muita coisa. Certamente. Mas quem ficou mais exposto várias vezes e que se expôs várias vezes foi o Gabigol. E aí é o que o Dom falou e o que a gente fala sempre, né? A gente lamenta porque é uma história maravilhosa. Sim. As páginas mais incríveis da história do Flamengo foi escrita por esse jogador. Dava pra terminar de forma bem diferente. Não era pedir muito, né? Era pra terminar. Bom, quem sabe com essa página que ainda tá aberta, como o Marra falou. Sim, mas o capítulo passado era bem mais bonito, né? Era mais bonito. Vamos lá, Cícero Melo, porque a página... Vamos lá, galera. O que eu penso sobre isso, cara? Pra mim, a diretoria do Flamengo é amadora. O departamento de futebol do Flamengo é amador. Tudo que eles fazem parece que não dá certo, né? Veja bem, o Gabriel Barbosa errou. Eu comentei isso aqui em vários vídeos. Ele se acha maior que o Flamengo. Ele vai lá depois do título gigante da Copa do Brasil e ele simplesmente joga um balde de água fria na torcida, tirando da torcida aquele momento, aquela alegria, né, cara? Ele vai lá e fala o seguinte: não jogo mais pelo Flamengo, estou fora, né? Depois de um título da Copa do Brasil. Cara, isso foi um desrespeito, isso foi uma falta de consideração com a torcida que estava feliz naquele momento. Ele quis roubar os holofotes para ele, cara, depois de uma conquista daquela. Tudo que está acontecendo agora do Gabriel Barbosa e está sendo afastado é culpa dele próprio. Então, o que eu quero dizer com isso? A diretoria amadora, o departamento de futebol, são amadores. Eles fazem coisas assim, sem pensar no clube, né? Só que o Gabriel Barbosa também não se ajuda. O Gabriel, ele só faz atrapalhada, né, galera? Veja bem, por que eu falo que os dois são errados? Porque são. Se o Gabriel Barbosa estivesse em campo no jogo passado contra o Atlético Mineiro, fazendo a sua função,
fazendo o seu trabalho, que ele ganha diariamente para isso, ele ganha mais de 1,5 milhão por mês para jogar futebol. Se ele estivesse ali fazendo o seu trabalho, ele poderia ter feito o gol de pênalti em cima do Atlético Mineiro. O Flamengo poderia ter conquistado os 3 pontos e estar melhor na tabela. Mas ele não estava, por culpa dele próprio. A diretoria do Flamengo faz atrapalhada? Faz, porque deveria exigir que ele exercesse a função dele, que é jogar futebol, né? Eu acho errado afastar, galera. Ele tá ganhando em dia. Eu acho errado. Tá punindo o cara, não deixando ele jogar, sendo que a grana tá caindo na conta dele. É errado isso aí, cara. Quer punir o jogador porque fez lambança, coisas erradas? Pune no bolso, dá uma multa pesada pro cara. Ó, tá multado em 50% do seu salário porque você fez isso. Pronto. Ué, não seria muito melhor? Eu acho que sim, cara. Agora só o Flamengo é prejudicado graças às ideias do Marcos Braz. Você concorda comigo? Discorda? O que você acha sobre isso? Gabriel Barbosa tinha que jogar contra o Atlético Mineiro. Gabriel Barbosa tinha que jogar também contra o Cuiabá. Quem perde com isso é só o Flamengo e a torcida do Flamengo, né? Pois é isso aí, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!